Olá, meus amigos, como vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast da Bíblia SA, uma iniciativa do PET Biblioteconomia da Unirio, onde procuramos trazer o conhecimento acadêmico de uma forma um pouco mais despojada e sempre trazendo o mais interessante aquilo das salas de aula da Unirio diretamente para você no seu Spotify. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a minha equipe, que está aqui fixa, claro, o meu co-host, a gente é tudo apresentador junto, né, Tarso? Foi um alívio cômico. Aqui é o Tarso, da licenciatura de Bíblia. E estamos também aqui com a nossa amiga Cíntia. Fala com a gente, Cíntia. Ela que é a Oi, nossa pessoal, tudo bem? Eu sou do bacharelado noturno. turismóloga também, né? Cíntia já está na nossa segunda graduação. Difícil. E também, é claro, com a nossa orientadora, professora maravilhosa, Jaqueline Barrada. Olá pessoal, tudo bem? Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje com um convidado para lá de especial, Vinícius Tolentino, nosso grande professor aqui do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, professor da área de representação descritiva, um pesquisador também, atento e cuidadoso, além de um excelente professor, né? E a gente convidou Vinícius aqui hoje para poder conversar sobre um texto que nos é muito caro. O texto que a gente vai estudar hoje é Da Espiral do Conhecimento à Catalogação, de Eliane Serrão Alves Meio. A gente no último episódio falou um pouco, né, deu esse panorama histórico da biblioteconomia e, é claro, a gente queria pegar esse gancho para falar um pouco da catalogação, que é aquele assunto que ou você ama ou você odeia na biblioteconomia, mas a gente adora, né? Mais odeia do que ama, né? Eu também adoro. A gente adora aqui, né, Em gente? seus momentos. Adoro. Com Adoro. certeza. Eu tenho aula com ele, não posso falar que não gosto. Olha só. Deixa pra lá, então, esse assunto. Professor Tolentino, você poderia falar um pouquinho sobre a autora desse texto pra gente? Posso sim. Então, Eliane May, né, uma teórica da área de catalogação, né, acho que todos os bibliotecários, né, tiveram formação com os escritos da professora Eliane May. Então, cheguei a fazer um pouco histórico aqui da formação da professora. Se formou em 1978 pela Universidade de Brasília, e aí de 78 a 87 ela trabalhou como bibliotecária também em Brasília e defendeu o seu mestrado em 1986, mestrado também, né, com uma temática interessantíssima para a época, que foi a teoria da descrição. Até então não tinha estudos e trabalhos sobre a questão teórica de um processo da organização da informação ou da catalogação. A gente vai mais para frente trabalhar essas partes da catalogação, né? E o doutorado dela na USP em 1999. Inclusive, temos aí a primeira referência no Brasil sobre FRBR, que foi no doutorado da professora Eliane May. FRBR, para quem não conhece, modelo conceitual da IFA, publicado em 1998. E aí num capítulo, numa sessão, na verdade, que tese não tem capítulo, né? Numa sessão que a professora Eliane May discute as questões relacionadas a esse modelo conceitual. E aí, em 1988... O que tem em 1988? Um ano, né? Do Interessante, né? nascimento, que a gente ficou perguntando aqui. Será que o Vinícius é anterior ou posterior a esse texto, né? E descobrimos que o Vinícius nasceu em 88. Um aninho só, né, Vinícius? aninho, Depois estava exatamente. engatinhando quando Eliane escreveu esse texto. E a professora Eliane May, ela começa a atuar como docente na Unirio em 1988 e fica de 1988 a 1995 atuando como professora na Unirio. Que pena, eu formei exatamente em 88, aqui no Unirio. Então não cheguei a pegar a Eliane, ela entrou no ano que eu estava saindo, né? Ela entrou no mesmo ano que eu entrei na Unirio. Eu nasci no Hospital Universitário da Unirio. Ah, né? jura? Que legal, você nasceu lá. Sim. Que coisa, tá vendo? A Unirio já estava na sua vida e você nem sabia. Exatamente, não tinha nem consegui fugir, né? Eu tava lá na cena, ela já estava ensinando o ACR aqui pra gente. Exatamente. Ela estava ensinando o ACR. Mas eu não tive aula com ela porque eu já estava formando, então catalogação era dada no meio do curso, né? A partir do terceiro, quarto Isso, período. exatamente.
E aí de 95 a 2007 ela pediu transferência para a Federal, né, para o UFSCar de São Carlos, e se aposentou em 2007. E em 2012 ela retorna para a Unirio para atuar no programa aqui do nosso mestrado profissional, né, PPGB, e fica até 2015, quando pede novamente exoneração. E aí mais uma, né, engraçado isso, né, porque a vaga que a professora Eliane May, né, pediu exoneração foi justamente a vaga que eu entrei no concurso público. Ah, foi, Vinícius? Que coincidência, a gente não isso? sabia Então, disso não. Não sabia não. Então naquela portaria lá vem... Nossa, que responsabilidade, hein? Exatamente, né? Entra na Unirio quando eu estou nascendo, tá? Pois não sabia desse, tá vendo? Nada é à toa, né? Tudo tem as suas amarrações. Exatamente. Muito legal ver, né, essa coisa toda se construindo, se encaixando. É uma rede, né, gente? Pois é. Para falar, ainda falando um pouco sobre a autora, queria falar um pouco sobre a forma como ela escreve, né? A gente gostou bastante do texto pela estrutura dele, né? Quando a gente fala de textos ali do primeiro período, é muito interessante que seja didático, seja com uma estrutura mais tranquila de ler, porque quando a gente pega o texto para ler e vê aquele negócio quadrado assim, direto, sem um parágrafo para separar, a gente fica um pouquinho nervoso. O texto dela não tem muito disso, né? É verdade. Eu achei o texto assim... O texto já me conquistou no título, né? Da espiral do conhecimento, que é um tema que a gente estuda em gestão do conhecimento, através da teoria de Nonak Takeuchi. Eu falei, ué, será que tem alguma coisa a ver? E aí eu já gostei do texto só no título, já me conquistou. E assim, no final do segundo parágrafo, aqui inicial, eu já estava totalmente conquistada. E assim, ao mesmo tempo que o texto é esclarecedor, ele induz o leitor a uma reflexão. Então isso eu achei assim, que foi o grande conquista, né? O grande ganho, o grande barato do texto foi ele nos levar a uma reflexão, que não é uma coisa fácil de construir, como o Gabriel falou, né? Criar essa conexão e essa atração do leitor a todo momento não é algo fácil de fazer, né? Então é algo que a gente precisa aprender. Exatamente. E refletir pensando em catalogação, né? Porque muitas vezes a catalogação ela tem um entendimento de uma aplicação de norma. Então você acaba não refletindo, né? É muito operacional, né? E é um texto que leva o leitor a fazer essa reflexão é interessante. Apesar, né, de ser um texto clássico, né? Foi produzido, né, em outro momento, ele, né, ainda assim continua atual. Isso é a característica dos textos clássicos, né, da nossa área. Eles se manterem atuais apesar de todas as modificações que a sociedade tem trazido aí, né? Eu gostei muito desse texto no sentido de que ela cita ali a espiral do conhecimento do Nanak, e é muito interessante que ela diz que mesmo que o leitor que está no conhecimento ele não entenda perfeitamente o material que ele vem estudar, ele ainda tira proveito daquilo, mesmo que não completo, mesmo que ele não goste, não seja uma experiência proveitosa, ele ainda vai tirar alguma coisa daquilo, uma nova significação, uma nova interpretação, que ruim ou boa vai ser um produto novo, que aí aumenta ainda mais o espiral do conhecimento. A gente sempre fala, eu ouço muito sempre isso na Bíblia, que o conhecimento ele vai se criando de novo. Cada vez que o usuário tem relação com o documento, ele recria o documento de novo. E aí eu chamo o gancho, o professor dizer como a catalogação surgiu, mais ou menos, e qual é a importância dela na biblioteconomia. Costumo dizer que catalogação, né, é a cerne da biblioteconomia. Alguns teóricos e pesquisadores, né, um pouco mais antigos, eles costumavam dizer que a catalogação é considerado o núcleo duro da biblioteconomia, né? Acho que sem a representação e sem a catalogação não temos sistemas de informação, né? E aí quando você pergunta quando que surgiu a catalogação, aí temos
dentro também da teoria, né, dos teóricos, enfim, dos estudos da área, uma linha do tempo, né? Ou seja, a partir do século XIX temos a constituição da catalogação como disciplina, como área, né, de conhecimento. Antes disso, temos o processo de representação, que acabou levando outros nomes, né, com a própria representação, a descrição de documentos e a ligação também com outro campo chamado bibliografia. Né? Acho que a linha de corte é o século XIX. Inclusive, essa linha de corte, a gente tem, né, a criação dos catálogos, né, toda a constituição desses catálogos no ambiente da própria biblioteca, e uma outra linha surge para trabalhar as representações ligadas à comunicação científica, muito em função também da publicação das bibliografias e tudo mais. Fazer uma piadinha, gente. Eu tô aqui pra ele, ela tava vendo uma série, Dalton Abbey, séries sobre gente rica, né, sobre aristocrata. Eles têm uma biblioteca, na biblioteca deles eles têm uma Bíblia de Gutenberg. E aí perguntam pro Lorde lá, pro Conde, onde é que tá? Ele fala, não sei, o bibliotecário que sabe. E eu ficava pensando, não tem um catálogo, não tem uma ficha, uma seta dizendo, está aqui. Com certeza tem, mas não aparece esse Ele não se detalhe. importa, Ah, ele não se importa. É, Tanto esse que ele detalhe- fala assim, não sei, o bibliotecário que sabe onde fica as coisas. é. A produção do Tom Abbey tem que ter lá Tem o que canal, ter, cara. aparecendo, abrindo a gaveta, né? Vamos mandar uma representação. Tá numa gaveta, já é um absurdo estar numa gaveta, porque ele tá num lugar mais importante, né? Mas levando em consideração a quantidade de acervo, se Não, for- nada justifica. Uma Bíblia de Gutenberg nada justifica. Ah, mas é porque Ela não eu- está no altar. Acho que toda a série claramente não entende muito de biblioteconomia pra não ter. A gente sabe como é que Gente funciona. rica, gente rica, rica, né? livro é status. E aí reside o nosso desafio de sempre questionar isso aí e pedir produção, providencia um catálogo, um móvel, para ficar mais contextualizado ainda, né? Exatamente. Exatamente. Aí não tem óbvio, se tivesse aí um bibliotecário, não cometeria essa gafe. Mas enfim. Se fizer um terceiro filme, me chama. Professor, eu queria fazer mais uma pergunta. Como a catalogação age como meio de comunicação com o usuário? Porque a gente sabe que é uma via de mão dupla, né? O catálogo ele não funciona sozinho, né? Tem essa troca. E é interessante, antes de te responder, esse texto da professora Eliane May faz uma aproximação com o usuário. Então, acho que toda produção de catalogação no século XX levava em consideração a criação de normas, né, e a representação fidedigna dos documentos e dos livros, e aí, né, e o usuário nessa história toda, né, fica lá esperando, né, parado, né? Então, assim, a gente está representando para quem? Costumo sempre dizer isso, né? Então, temos o usuário tem que entender aquela representação. Então, hoje, no contexto das bibliotecas, quando a gente trabalha catalogação, a gente tem que pensar no acervo, né, na política organizacional, ou seja, tem, né, um objetivo ali daquela biblioteca, daquela instituição para atender, e também o seu usuário. Se não levar em consideração o usuário, né, ninguém consegue encontrar nada. Então você tem um acervo que não faz sentido nenhum para aquele público. Então a importância de conhecer o seu público, né, e de representar, levando em consideração também a linguagem que aquele público, né, vai buscar. E também desmistifica esse mito de que o processamento técnico ele não é humano, né? Porque a gente imagina o bibliotecário de processamento técnico no subsolo, só relacionando com os livros e não tem relacionamento com as pessoas. Eu sou a parte da história, sou a parte da memória, eu gosto das pessoas. E é muito importante que os bibliotecários atuais ele tem que lembrar que está fazendo para o usuário. A biblioteca ela serve às pessoas, não é por gosto organizacional próprio do bibliotecário. Exatamente. Porque tem muita biblioteca que tem uma organização que você não entende com a organização. O bibliotecário sabe, mas o usuário não sabe, porque tem outro grande ditado da biblioteconomia que eu digo que é um ditado, nem sei se é, que a biblioteca não é criada, a biblioteca é acomodada. E o usuário não sabe como a biblioteca é acomodada às vezes. A importância da organização do espaço, saindo já da catalogação, da falar da área de administração de bibliotecas, que é uma área que a professora já quer da organização de biblioteca,
que é uma área que a professora já fez da aula também, que é a importância de sempre pensar que a biblioteca ela serve ao usuário, ela serve ao povo, ela serve às pessoas. Sem isso, ela é só uma caixa que vai ficar guardando livros que vão ficar empoeirando. E acho até interessante o uso da palavra que você usou, que foi processamento técnico. Eu lembro que eu trabalhava numa biblioteca, o pessoal não gostava desse nome. Eles falavam que não era exatamente técnico a palavra, porque o técnico tem essa coisa do... Acho que seria o Fordismo, sabe? Do A com B com C, e o processamento da biblioteca ele é muito dinâmico, ele tem muito o pensamento crítico de tudo ali que está sendo feito, né? Numa catalogação você tem que analisar com muita calma, não é como uma matemática 1 mais 1 igual a 2, né? Só complementando o que o Tarso, né, acabou de falar, tem também a questão da própria localização desse setor da biblioteca, né? Às vezes a biblioteca ela é acomodada nos fundos da instituição, né? E esse setor que trabalha com a catalogação nos fundos da biblioteca, então se não é nem para olhar para o usuário, né? Todo mundo escondido. Normalmente o bibliotecário que não se identifica com o público, né? Acaba buscando o processamento técnico. E aí, aproveitando o gancho, né, que você acaba de discutir a questão da própria palavra técnica, né? Então, assim, Cutter já dizia que a catalogação tem, né, um âmbito técnico, só que aí o contexto, né, o próprio, né, século XIX, enfim, entendimento de técnica foi levado ao tecnicismo, o tecnicismo sem reflexão, né? Mas existe também uma técnica fundamentada, uma técnica, né, com uma reflexão e com um objetivo, que é a própria catalogação. É o que o texto fala aqui, né? É o que o texto marca, né? Quando ela mostra esse espiral do conhecimento aqui, eu achei muito interessante, porque eu não sabia que o Ranganato tinha feito essa reflexão aqui, trazendo, né, os sentidos, o intelecto, a intuição e o sentido de espiral, porque ele nunca acaba. Quando chega no quarto ponto, ele recomeça. Então, o tempo todo você está fazendo uma reflexão acerca disso, que ele chama de ciclo do conhecimento, né? Eu achei muito interessante isso aqui e pensei também num paralelo lá com a espiral do Nunaki Takeuchi, né? Eu acho que vai ser bem interessante a gente fazer isso em algum momento, né? E a espiral sempre demonstra o crescimento em relação ao estágio anterior. Exato. Então, a gente vê que ao mesmo tempo que você vai fazendo, você vai aprendendo, vai incorporando aquilo como quando a gente fala incorporar, é colocar para dentro do corpo, né? Naturalizar aquilo, interiorizar, para depois, num estágio posterior, você externalizar aquele seu conhecimento ou aquilo que você aprendeu a partir disso. Exatamente uma espiral de conhecimento ou do conhecimento. Muito interessante, adorei essa parte aqui. Eu também adorei essa analogia que eles deram como espiral. Eu só queria também compartilhar com vocês que normalmente quando a gente trabalha com teóricos da catalogação, Ranganatha não é lembrado. Exatamente. Né? E Ranganatha tem um livro publicado sobre teoria da catalogação que, não sei porquê, né? Mistérios. Mistérios. Ninguém acaba. Também toda da administração de bibliotecas, né? Tem uma parte que ele dedica somente a isso, que eu também estou para estudar isso a fundo, assim que tiver uma brecha ali entre uma pesquisa e outra, mas eu descobri isso também há pouco tempo e achei muito interessante. Falei, olha, o que será que ele trouxe, né? Porque, gente, a visão do Ranganatha não é uma visão americana, não é uma visão europeia, é uma visão totalmente construída, né? De indiano, uma pessoa que traz uma outra história de vida, uma outra bagagem. Claro que ele vai se inserir dentro desse mesmo contexto, mas assim, traz uma origem diferente, né? E que a gente precisa observar. Eu gosto muito do Ranganatha porque, independente do que você faz na biblioteconomia, ele está pingando em algum lugar. Exatamente. Não importa. Ele é Toda onipresente, disciplina, né? ele é muito presente. Eu gosto muito que ele tem uma parte poética. Ele é muito romântico falando da biblioteconomia. Se você vê as 5 leis da biblioteconomia, elas são muito românticas. Tipo, todos os Quase livros... um poema. Exatamente, elas são quase um poema. Todos os livros são para um. Para cada livro seu leitor, para cada leitor o seu livro. É muito incrível como ele realmente consegue romantizar. E eu falo isso sem saber do Ranganatha desde que eu era criança.
que eu sempre gostei de ler, lembrei agora disso. Uma professora de química minha, não gosta de ler, nunca tinha um livro que me prendesse. Aí eu falei pra ela, que o livro certo não achou você. Tu lia Ranganata quando era criança? Nem sabia que ele existia. Mas a lei, gente, qual é o sentido da lei? A lei é uma coisa tão natural que a gente não precisa decorar. Ó, naturalmente você falou aqui 3 leis. Né? Se eu, que sou uma pessoa que tem uma memória um pouco prejudicada, talvez batesse ali em alguma. Mas é tão natural que você lembra, né? De tão simples que ela é. Natural e simples. Sim. Perguntando um pouco mais sobre a catalogação, quais são as partes que a compõem? São muitas, é muita coisa, ou dá para estruturar? De acordo com a Eliane May, ela trabalha aí com 3 partes, né? Relacionado à descrição bibliográfica, e aí retomando, né, na apresentação dela, acabei falando, né, que a dissertação que ela defendeu utilizou o tema de descrição, e aí antes disso, esse termo descrição bibliográfica, né, não era produzida, era só uma descrição dos livros, descrição dos objetos, né? Cada área do conhecimento tem um método de descrição, né? E a partir da publicação da lei, da norma internacional de descrição bibliográfica, que esse termo começou a ser utilizado, né? Então ela trabalha a descrição bibliográfica como uma parte da catalogação, a construção dos pontos de acesso, e aí ela acaba ampliando, né, para todos os pontos de acesso, temáticos e descritivos, e também ela apresenta o número de chamada como uma parte também da catalogação. E aí cabe, né, um esclarecimento. Então, no entendimento da professora, né, Eliane May, da escritora, a catalogação engloba, né, a produção de catálogos. Então, se eu estou falando de produzir catálogos, eu estou levando em consideração todos os processos de organização da informação / organização do conhecimento, né? Na graduação, a gente trabalha com representação descritiva, que também é um termo novo, né? Foi utilizado na área a partir de 1982, com a publicação do 2º Currículo Mínimo de Biblioteconomia, justamente para dar conta desses processos representacionais, ou seja, a descrição e a construção de pontos de acesso descritivos. Professor, a gente queria também conversar sobre a relação do catálogo com o usuário e sobre o ruído que pode acontecer nessa comunicação. Quando a gente fala em ruído, né, é algo, né, que está ligado, inclusive a própria professora, né, faz esse paralelo com a teoria de comunicação, né? Então, o que seria um ruído num catálogo? Né? A gente está falando que a catalogação é composta por 3 partes. Primeiro, eu posso representar um autor de diversas formas. Então, eu vou buscar num catálogo o nome de um autor que está pulverizado, não necessariamente tem, né, uma unificação, uma uniformidade naquela representação, né? A mesma coisa ligada às questões de descrição. Então, se eu não tenho uma uniformidade, uma padronização, acho que essas 2 palavras, né, são palavras aí que definem um processo de catalogação ou representação descritiva, eu tenho um ruído nessa comunicação, um ruído nesse catálogo. Isso incluiria também a questão de um usuário talvez não saber usar um catálogo, ou talvez não tiver as ferramentas para procurar direito ao que ele esteja buscando. E por parte do usuário, né? Aí tem a questão do letramento, de toda, né, a parte aí dos bibliotecários para apresentarem, né, como que aquele catálogo foi construído ou não. E aí, de novo, né, todo esse século XX, né, que foi produzido diversas normas de catalogação, essa representação, ela estava levando em consideração o bibliotecário, quase, né, de mulher para mulher, né, de bibliotecário para bibliotecário, né, e o usuário de fora. Então, o usuário nem sempre entendia aquela representação, diferente, né, do contexto que estamos vivendo, né, de uma catalogação mais próxima do usuário, né, que faça sentido ao usuário, as necessidades do usuário, né, para que ele entenda. E aí, né, tem toda uma modificação, inclusive, no processo de representação, por conta disso. Perfeito. Vale contar também que o texto foi escrito em 1987, né? Tem alguns anos atrás, a gente sabe que a tecnologia teve um boom em, 40 anos.
A minha pergunta era sobre a catalogação, se adaptando a isso, né? E pensar também que a catalogação não está mais só dentro das bibliotecas, né? Ela está em muitas outras coisas. Que é a questão do processo, né? O processo de representar. Então, quando eu represento, levo em consideração a esse público, a esse usuário, independente do meu sistema de informação, que pode ser um catálogo, pode ser, né, uma base de dados, né, um catálogo de vendas, enfim. Então, tem um processo de representação. E aí, quando, né, a gente olha para o texto, um texto antigo, né, será que esse texto dá conta das especificidades, né, desse período? E aí eu falo para vocês que a professora, ela apresenta as funções. A gente tem que entender qual é a função da catalogação, né? Ela até fala, né? Permite a ligação desse usuário com o que está sendo representado, né? Um item encontrar um usuário, né? Permitir também que ele encontre um acervo, uma instituição, enfim. Então, a função, ela nunca muda, né? Para isso, é a importância de estudos ligados a fundamentos desses processos, né, que tem algumas universidades, né, trabalham com linhas específicas ligadas à discussão da fundamentação desses processos, porque, né, a função do processo, ela não muda. A tecnologia, ela pode mudar, sim, mas a função não. E a tecnologia vem muito para alavancar, né? Potencializar uma coisa que já existe. Claro, quando a gente faz uma catalogação direto no sistema de informação, é muito mais fácil, rápido, do que, e muito mais inclusivo, né, também, porque você pode depois compartilhar aquilo com outras bibliotecas, outras pessoas podem ter acesso. Tem, claro, todo o seu potencial aí, que é inegável. Ele vai alavancar isso, mas assim, independente da tecnologia, ele existe por si. Exatamente. Né? Se a gente ainda quiser fazer a catalogação na ficha e estudar e ensinar dessa forma, é possível. Porque você está ensinando a pessoa a pensar e a refletir sobre o processo de descrever um item de forma que ele possa ser achado. Exato. Que é o que ela diz aqui permitir ao usuário localizar o item, escolher uma entre várias manifestações, escolher entre vários itens semelhantes, expressar, organizar e alterar. Então, para que isso aconteça, você necessariamente não precisa da tecnologia, mas lógico que a tecnologia nos ajuda todo tempo e toda hora, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, Vinícius? Concordo. Não, e a gente tem mais relação com catálogos hoje em dia do que a gente pensa. A gente abre o Netflix, nós estamos vendo um catálogo. Ou às vezes a gente vai na Amazon ou numa outra plataforma, na Shopee. Vamos evitar dar nomes. Vamos evitar nomes. Vai que tem patrocínio. Não tem patrocínio, esse podcast não é patrocinado por eles. Assim Ao não. mesmo tempo que a gente está falando sobre essas outras possibilidades aí de se catalogar, a gente vê que essa função aqui fica devendo. Fica, exatamente o que eu ia falar. Às vezes a gente está vendo um catálogo. E nós temos olhos críticos para isso, né? Muito mal representado às vezes. Você vê um negócio aí em outro momento que você queira ver, você não acha mais, que nem sempre você está lá só olhando, tem algum, voltando na questão da Netflix, tem a questão do algoritmo que às vezes te nega algumas coisas. Te induz, né? Te induz a buscar o que você quer. Então você é um catálogo que você não tem acesso completo. É outra relação que as pessoas têm com o catálogo. E eu trouxe esse pensamento porque quando a gente começa a estudar as funções, a abrir a nossa mente, a pensar na economia, você vai vendo ela em todas as partes. Porque a gente tem esse pensamento fechado da economia, nossa linha de livros fechado, ninguém fala. E quando você abre para a economia, organização do conhecimento, a representação, você vê muito maior do que a gente tem no nosso mindset, nosso coach agora. Nosso mindset, o que é biblioteconomia. E a gente vê a potencialidade que a nossa profissão traz. Né? Lá em casa, quando eu estou vendo alguma coisa que eu não acho, e é muito mais fácil eu não achar do que eu achar, o que não deveria ser assim, né? Que eu comento, falta um bibliotecário nesse produto, nesse sistema aí que eu não quero falar o nome, para que isso fique melhor, né? E aí o pessoal lá começa a me zoar, né? Pô, mãe, falta bibliotecário em tudo. Eu falei, falta. Pior que falta. Se tivesse alguém que organizasse
o conhecimento e a descrição de uma forma lógica, porque a gente está falando, gente, a gente nem está falando da sofisticação que esse texto apresenta, porque aqui tem ideias sofisticadas aqui, né? A gente nem está falando disso, a gente está falando de uma coisa até mais elementar, mas nem o elementar é entregue. E aí a gente vê como está faltando recursos do nosso conhecimento, da nossa profissão dentro desses instrumentos, que estão deixando a desejar. Como quando você vai num site que vende livros e você procura o título em inglês, aí não vai encontrar em português. Isso é um sistema de remissivas, né, que às vezes falta. Sim, Então, simples, né? Fica até aí a dica pro pessoal: contratem bibliotecários, vão achar melhor esses produtos e comprar muito mais. Eu vou ter que fazer um catálogo pra minha casa. Meus livros agora que espalhados pela casa toda. Tem livro no meu quarto, tem uns livros que ficam no baú, tem uns livros que ficam na cômoda que eu transformei em estante, tem uns livros que ficam no armário da minha mãe. Agora eu vou ter que fazer um catálogo, ver esse aqui tá no armário da minha mãe, esse tá comigo, localização, né? esse eu emprestei pra fulano, eu vou ter que fazer um Não livro de empresta. empréstimos. Não empresta. Não, já emprestei alguns que nunca mais vou Exato. Olha, meu pai tinha uma máquina. Presta no livro não. Meu pai era um colecionador, né? Ele dizia, olha, burro é quem empresta. E mais burro é aquele que devolve. Inclusive, se eu emprestei pra alguém, eu não vou devolver. Bom, gente, pra gente encerrar o episódio de hoje, quais são as considerações finais sobre esse texto incrível que a gente estudou hoje? Que leva a pensar, né, principalmente no campo da catalogação, a aprender a observar, né? Temos os elementos, temos os objetos, né? A professora Ana Virgínia tinha uma máxima que ela dizia, né? Olhar e ver, né? Mais ou menos assim. Então, assim, temos lá toda a fundamentação do campo da biblioteconomia e dessas disciplinas, né, de cunho de processos, né, que levam, né, o bibliotecário a observar aquele objeto e identificar naquele objeto os principais elementos de representação. E essa representação levando à questão da padronização e da uniformidade, né, na padronização. Acho que é a mensagem, né, principal desse texto. E também, assim, eu não digo nem que seria a conclusão do texto, mas a conclusão do que a gente chega aqui, né, ao final desse podcast, é que a gente não precisa ter medo, né, da catalogação. Por favor. Tem um livro, né, Não Brigue com a Catalogação, um dos livros da Eliane May. Exato. A ideia não é brigar, pelo contrário, é entender o que ela tem a nos oferecer, a proporcionar para os usuários, para as bibliotecas e tirar proveito disso da melhor forma possível, porque a gente vê que há muitas possibilidades, né, de a gente apresentar um trabalho muito mais completo a partir das reflexões que a gente tem com a catalogação, né, como falar assim. Exatamente, gente. Não tenham medo da catalogação, mas estudem, senão o negócio vai ficar Eu feio. recomendo, eu vou estudar. Bom, gente, muito obrigado por mais um episódio. Queria agradecer primeiramente ao Tasso, a Cíntia por estar aqui, a nossa professora Jaqueline. Muito obrigado por mais um episódio. Agradecimento muito especial para o nosso convidado de hoje, o professor Vinícius. Agradecimento também ao nosso editor de som, Matheus Fernandes. E, por favor, nos sigam nas redes sociais, @petbibliounirio. E com essa nós nos despedimos. Muito obrigado e até a próxima.